Olá, aluno! Vamos iniciar mais uma aula de contabilidade governamental avançada. Nessa aula nós vamos abordar os principais tópicos para a nossa avaliação presencial de número 2, ok? Então vamos seguir no nosso slide, tá? Embora todo o assunto seja interessante, eu peço que redobre a atenção nesses tópicos. Tá? Então vamos ao nosso slide para dar sequência aqui à nossa aula. Revisão para a P2. Primeiro aspecto que eu chamo a atenção, o que são operações de crédito. Então, na parte de operações de crédito, são operações de créditos: o mútuo, a abertura de crédito, a emissão de aceite de título, a aquisição financiada de bens, o recebimento antecipado de valores provenientes de vendas a termo de bens e serviços, o arrendamento mercantil, outras operações assemelhadas, inclusive o uso de derivativos financeiros e operações de crédito por antecipação de receita orçamentária ARO, ok? Então esses daí são as operações de crédito, tem que saber para a prova, tá? Então já adianto aí que pode haver uma questão abordando esses aspectos de operação de crédito. A aquisição financiada de bens, um dos modelos aí, um dos tipos de operação de crédito, está aqui, ó. Nós vamos falar sobre ela, tá? Porque é mais comum cair nas provas, tá bom? A aquisição financiada de bem é uma, tá aqui, é uma espécie de operação de crédito contratual, constituindo-se um tipo de financiamento que não há ingresso efetivo de recurso financeiro nos cofres da entidade, como, por exemplo, a aquisição de bem financiado diretamente com o fornecedor deste bem. As operações que não demandam registro de receita orçamentária são consideradas realizadas no momento em que passa a existir a obrigação financeira delas decorrente. Ok? Então aqui a aquisição financeira é uma espécie de crédito contratual. Ok? Fique ligado nisso. Pode vir na prova dos senhores. Arrendamento mercantil. Também uma espécie das nossas operações. Arrendamento mercantil, conforme definido na legislação financeira, em espécie, a norma brasileira de contabilidade, TG número 6, R2, corresponde à operação de crédito contratual também, internacionalmente conhecida como leasing, tá? Bastante importante isso aqui. As partes do contrato são denominadas arrendador e arrendatário, conforme sejam de um lado um banco ou sociedade de arrendamento mercantil, de outro cliente. O objeto do contrato é a aquisição por parte do arrendador de um bem escolhido pelo arrendatário para sua utilização. O arrendador é a priori, em conceito amplo, proprietário do bem, sendo que sua posse e usufruto durante a vigência do contrato são do arrendatário. O contrato de arrendamento mercantil pode prever ou não a opção de compra pelo arrendatário do bem de propriedade do arrendador ao final do contrato. Okay? Então aqui o conceito de arrendamento mercantil, uma das operações de crédito também. Então eu selecionei essas duas que são mais importantes e com grande chance de cair na prova de vocês. Ok? Dívida ativa. Bastante interessante toda a aula, mas aqui eu vou me pautar no conceito de dívida ativa. O que é dívida ativa? É o conjunto de crédito tributário e não tributário a favor da fazenda pública, não recebidos no prazo de pagamento definido em lei ou decisão proferida em processo regular, inscrito pelo órgão ou entidade competente após apuração, certeza e liquidez. Ok?
Então, o que vem a ser a dívida ativa? Vou dar um exemplo claro aqui para vocês, tá? Joãozinho tem aqui a sua casa, tá? Joãozinho tem na sua casa, essa casa ela foi construída numa área urbana. Então, a prefeitura da cidade de Joãozinho cobrou a Joãozinho pela casa o imposto chamado IPTU. Joãozinho não quis pagar o IPTU. E aí passou o prazo de pagamento, tá? E a prefeitura quer receber de Joãozinho, tá? Ela tentou todos os meios de recepção, tentou comunicação com o Joãozinho, mas Joãozinho não quer pagar. E aí ela pode diretamente cobrar Joãozinho, ela pode ir no judiciário diretamente, sem tomar nenhuma ação? Não. Essa prefeitura, o que normalmente ela vai fazer? Ela vai pegar ali a sua advocacia, o pessoal ali que são os seus procuradores, tá? Vão examinar esse processo do IPTU e vão fazer a inscrição em dívida ativa. Após a inscrição em dívida ativa, tá? Joãozinho pode e vai provavelmente responder a um processo de execução fiscal. Ok? Então, o que é dívida ativa? Tá? Olha, é um crédito tributário e também não tributário em favor da Fazenda Pública, não recebido no prazo para pagamento definido em lei ou em decisão proferida em processo regular, inscrito pelo órgão ou entidade competente, ou seja, a dívida ativa tem que estar escrita após a apuração de certeza e liquidez. Tá ok? Então, passou o prazo ali de pagamento, foi feito um processo, na verdade, uma apuração dessa certeza, dessa dívida e dessa liquidez, e aí sim foi feita essa inscrição. Tá? Então, isso é dívida ativa. Seguindo, restos a pagar. Considera o resto a pagar a despesa empenhada e não paga até 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas das não processadas. Olha, o resto a pagar, vai falar muito, tá? O que acontece? O resto a pagar são aquelas despesas que nasceram através do empenho. Mas não foi possível concluir esse processo de pagamento, tá, dessa despesa até o final do ano. Ou seja, o resto a pagar tem muito a ver com o princípio da anualidade. Em que os processos do orçamento, o orçamento tem validade de um ano, não é isso? De acordo de 1º de janeiro a 31 de dezembro, ou seja, o princípio da anualidade, e que a despesa pública, o empenho, a liquidação e o pagamento, em regra, na sua fase regular, teria que acontecer de 1º de janeiro a 31 de dezembro, até porque isso aqui estava previsto onde? Na lei orçamentária anual, que segue o princípio da anualidade. Ok? Mas isso não foi possível. E se isso não foi possível, para eu continuar esse processo e não perder o bem ou o serviço ou aquilo que eu iniciei a compra, eu tenho que escrever resto a pagar para continuar no próximo ano. Somente
com a regular inscrição, consigo dar continuidade à execução dessa despesa no próximo ano. Então, não tem que escrever em réis a pagar para continuar com esse processo. Tá ok? E aí, nós vamos abordar dois aspectos bastante importantes do réis a pagar. Primeiro, vou apagar essa tela, que eu vou chamar aqui o restante do meu slide. Só um minuto, senão vai bagunçar tudo. Opa, deixa eu apagar. Pronto. Aí, eu tenho aqui um exercício 1. Exato. Eu omiti o empenho. Tá? Eu posso ter liquidado ele ou não, mas de qualquer maneira eu não paguei nesse exercício. E para continuar com a execução, eu tenho que fazer a inscrição para outro exercício chamado exercício X2. Ok? Então, para eu continuar com essa execução, eu tenho que fazer o quê? Inscrever em restos a pagar. A gente costuma chamar na administração pública de RP, tá? E aí eu tenho dois tipos. Olha, se eu fiz o empenho, tá? Que é o compromisso da despesa com o fornecedor. E o fornecedor teve atestado seu direito de receber pela liquidação, que é quando eu faço a conferência de todo o objeto que eu contratei, que me foi entregue, atesto a regularidade e faço o processo de cadastramento dessa liquidação no meu sistema, eu tenho o chamado restos a pagar processado, porque agora só falta o quê? Só falta o pagamento. Ou seja, já foi reconhecido o direito do credor, tá? De quem me prestou o serviço, de quem me entregou o material. Ou seja, foi liquidado. Ok? Então, aqui eu tenho o réis a pagar processado. Tá? Agora, esse réis a pagar, ele pode ter sido não liquidado até 31 de dezembro. Ok? Por diversa situação. Primeiro, tá? O fornecedor não me entregou o objeto da contratação. Ele não me entregou. E aí, se ele não me entregou, eu tenho o chamado réis a pagar não processado a liquidar. Porque aqui não foi entregue. Ok? Ou ele pode ter me entregado ali no dia 31 de dezembro e eu não consegui fazer a liquidação. Por quê? Porque eu tenho que conferir, porque eu tenho que verificar a parte documental, eu tenho que atestar essa regularidade com certeza. E ele me entregou aos 48 do segundo tempo, lá no dia 31 de dezembro, preparando a minha ceia de Natal, e aí eu não vou ficar ali até tarde, virar a noite, para fazer esse registro no dia 31. Ó, tá? Isso pode acontecer, tá? Então, se ele me entregou e eu preciso ainda conferir, ou às vezes ele entregou uma quantidade muito grande, até entregou antes, mas numa quantidade vultuosa, tá? E eu não consigo atestar até 31 de dezembro, eu posso fazer um registro que eu estou conferindo, tá? Ou seja, ele me entregou, mas ainda não foi liquidado, porque eu não atestei que ele tem um direito, porque eu estou conferindo. Então, eu tenho réis a pagar não processado em liquidação. Aqui foi entregue, mas não conferido por completo. Tá? Eu não consegui fazer a liquidação. Tá bom? Então ele é não processado em liquidação. Por quê? Porque eu estou executando o processo de liquidação. Agora, se ele não foi entregue, é esse de cima. Olha,
Réis a pagar não processado a liquidar. Ele não está nem em liquidação, porque não foi entregue. Em liquidação seria quando eu estou fazendo a conferência. Tá bom? Então aqui nós temos essa divergência. O que pode vir de questão na nossa prova? Tá? Misturando os conceitos. Tá bom? Restos a pagar. São restos a pagar processados. Olha lá. Aí, ele vai falar, aquelas despesas, tá? Empenhadas e não liquidadas. Opa! Processado aqui em cima tem que estar liquidado. Então, estaria errado. Ou ele vai pegar aqui, ó, são empenhos, tá? São restos a pagar não processados a liquidar. Aquele cujo processo foi empenhado e liquidado. Opa! Se for liquidado, seria processado. Então ele vai tentar confundir, tá? Se tiver alguma questão, vai tentar confundir cada um de vocês nesses aspectos. Então, a gravar o que é processado, o que é processado a liquidar e o que é não processado em liquidação. Ok? Nós temos isso na nossa apostila, nossas aulas ali, mas eu trouxe aqui visualmente, fica mais fácil da gente resguardar isso. Tá? Suprimento de fundos, regime de adiantamento. O que vem a ser o suprimento de fundos, pessoal? Eu acabei de falar ali do processo normal, tá? Que é o processo que nasce a despesa na lei orçamentária anual. A pessoa vai ali, faz normalmente um processo de licitação. Após o processo de licitação, ela faz um empenho, a liquidação e o pagamento. Tá? Ok, isso é o processo normal. E depois segue para prestação de contas. Ora, isso aqui seria o processo regular. Mas nem sempre eu consigo fazer esse processo regular. E para aí existe esse instrumento chamado suprimento de fundos. Imagine vocês numa fronteira, tá? Onde não tem processo licitatório, onde eu não tenho uma empresa que me presta determinado serviço, onde as mercadorias são vendidas numa feira, numa banquinha do seu João. E aí eu preciso manter as minhas atividades lá nessa fronteira. Eu preciso, como administração pública, a serviço do governo, fazer algumas compras para manter ali as minhas atividades. Aí seria viável a administração pública fazer uma licitação para isso? Exigir uma nota fiscal para isso? Não, não seria viável e nem possível. E para isso eu tenho um suprimento de fundos, que são para despesas, tá, de pequeno vulto, e que não posso seguir o curso regular dessa despesa, ou seja, o processo normal de aquisição. Tá? E o suprimento de fundo é caracterizado pelo adiantamento de valores a um servidor para a futura prestação de contas, ou seja, o servidor é quem recebe e ele vai fazer essa compra. Tá? E às vezes pode ter ali o cupom fiscal, às vezes pode não ter. Então é para algo esporádico em que eu não possa submeter ao processo normal. Ok? Ou até é muito utilizado também para as despesas sigilosas. Tá? Quando a gente vem falar do suprimento de fundos, normalmente existem dois tipos de suprimento. Um que utiliza o cartão corporativo e outro que utiliza a conta de suprimentos. Tá? Existem dois tipos de suprimento aí. Essa aqui é feita com saque e aquela ali é como se fosse um cartão de crédito. Então, quando a gente olha ali, o presidente da República utilizou tanto de suprimento de fundos, a ABIN,
A Agência Brasileira de Inteligência utilizou tanto de suprimento de fundo. É por quê? Porque são atividades de Estado que existem segredos de Estado. Então, muitas vezes aqui, essas contas de suprimento de fundos são até mantidas em sigilo. Outras não, outras são abertas. Tá? Por exemplo, quando que é mantido sigilo? Quando a natureza das informações puder comprometer a segurança nacional ou estratégia ali militar, algo do tipo, tá? Como é o caso da ABIN, estratégia de governo ali, de inteligência do governo. Então a ABIN vai comprar um equipamento de detecção de drogas, algo do tipo, tá? Ou de detecção de fraude, alguma coisa. Vai sair lá no processo? Não tem como. Eu abrir a licitação, abrir o processo, fazer uma divulgação, um pregão eletrônico, não tem como. Então essa aquisição tem que ser para o suprimento, ok? E aí esse servidor recebe esse valor para a prestação de contas. E ele recebe, ele vai fazer o gasto, vai fazer as aquisições, tá? Vai executar essa despesa e depois ele vai prestar conta. E o que sobrar ele vai devolver, ok? E vai receber provavelmente lá na frente um novo suprimento para continuar, se ele continuar nessa atividade. Esse adiantamento constitui despesa orçamentária, ou seja, para conceder o recurso suprido é necessário percorrer os 3 estágios da despesa orçamentária: empenho, liquidação e pagamento. Tá? Ele vai percorrer esses 3 estágios, mas muitas vezes não vai haver nem ali aquela nota fiscal. Ou seja, vai ser empenhada, vai ser liquidado e vai ser pago para o servidor, não para a empresa. Não é aquilo que eu compro, tá? Faço aquisição, fico esperando ali o bem chegar para poder liquidar. Não. Aqui é uma fase, acontece em cima da outra. Isso aqui é entregue para o servidor fulano de tal. É liquidado e pago para ele. E ele vai adquirir e vai juntar os comprovantes, tá? Aquilo que não tiver comprovante, normalmente o órgão tem um documento para atestar. Por exemplo, estava fazendo um exercício de campanha lá vou colocar lá na divisa do Amapá com a Guiana Francesa, tá? Aí tinha uma barraquinha de cachorro-quente, o único lugar para me alimentar como servidor do governo. Eu vou utilizar o cartão corporativo ou estou com recurso financeiro ali em mãos, espécie, sacado, tá? Eu vou exigir uma nota fiscal ali? Não tem como, só tem esse lugar para me alimentar. Eu estou a serviço do governo. Então, pessoal, não tem como fazer isso. Normalmente vai ter um documento para prestar conta disso. Ok? Apesar disso, não representa uma despesa em enfoque patrimonial, pois no momento da concessão não ocorre redução do patrimônio líquido. Na liquidação da despesa orçamentária, ao mesmo tempo que ocorre o registro de um passivo. Há também uma incorporação de um ativo que representa o direito a receber um bem ou serviço, objeto gasto a ser efetuado pelo suprido ou a devolução do numerário adiantado. Os recursos contábeis, conforme o plano de contas aplicado ao setor público, apresentam-se abaixo. E aí, basicamente isso. Tá? Então, isso é o suprimento de fundos. E aí, eu trago uma outra tela que é bastante importante. Tá? Primeiro, o que a gente viu de importante lá? É para pequena despesa, pequeno furto, vai seguir o empenho, a liquidação e pagamento normal, só que não é um processo regular. Por quê? Porque no processo regular, eu empenho, fico esperando a empresa me entregar o objeto para eu liquidar e depois eu pagar ela. Aqui, o empenho não vai ser para a empresa que vai me entregar. O empenho é para o servidor fulano de tal. Então, eu já liquido automático tudo para ele. Faço a liquidação e faço o pagamento para esse servidor. E ele vai ficar com esse recurso, ele vai gastar, prestar conta e devolver o saldo restante. Então, é tudo uma coisa atrás da outra. Tá? Por quê? Porque ele está indo para uma determinada missão, para uma região que não dá para fazer essa compra. Tá? Ou seja, está indo para o exterior, vai chegar lá, vai exigir um documento fiscal
com padrões brasileiros. Não vai existir. Tá? Vai ser um padrão internacional. Vai chegar lá, vai ter que abrir o processo de licitação. Não dá. Então ele tem que ir com esse dinheiro em espécie para poder fazer essas aquisições lá. E depois ele presta conta. Tá? Com os documentos de lá. Mas é um processo à parte. Tá bom? E aí, aqui tem que o suprimento de fundo deve ser utilizado no seguinte caso, ó, para atender despesas eventuais, inclusive em viagem e com serviços especiais, que exijam o quê? O pronto pagamento, não dá para esperar o processo normal. 2. Quando a despesa ser feita em caráter sigiloso, tá? Vou comprar uma arma de guerra para determinado tipo de operação, mas não, vou lançar a linha edital, cara, não dá. Então, caráter sigiloso também não dá. Para atender despesas de pequeno vulto, despesa pequena. Às vezes o valor do processo licitatório é maior do que o que eu vou gastar de papel, de publicação, de mão de obra, é maior do que essa despesa. Então vou fazer um processo licitatório? Não, vou utilizar o suprimento de fundos. Assim entendidas, cujo valor, em cada caso, não ultrapassar o limite estabelecido em ato normativo próprio, ou seja, normalmente o órgão tem um ato normativo, uma portaria, uma resolução, algo do tipo que venha limitar esse valor. E aí, tem, como eu falei, que os casos que são autorizados, existem os casos que não são autorizados, pessoal. Quais casos que não são autorizados? Não os considerados suprimento de fundos, a responsável por 2 suprimentos, ou seja, o servidor já está com um suprimento, vai receber outro? Não, não pode. Tá? Tem que passar para outro. Há servidor que tenha a seu cargo a guarda ou a utilização de material a adquirir, salvo quando não houver na repartição outro servidor. Ou seja, ele que guarda aquele tipo de material, ele que vai adquirir, não. Tá? A não ser aqui a exceção. Não tem outro servidor, vai ter que ser ele mesmo. Servidor declarado em alcance, ou seja, aquele que não prestou contas no prazo regulamentar. Tá? Ou teve suas contas recusadas ou impugnadas em virtude de desvio, desfalque, falta, má fé na aplicação de dinheiro, bens e valores. Ou seja, aquele servidor que está fichado, está com a ficha queimada. Esse também não pode receber ali o suprimento de fundos. Ok? Esses são os casos aí que não deve ser concedido. Então, grave isso para a prova, leve isso aí que pode vir alguma questão e é bem provável que venha. Registros patrimoniais decorrentes de despesa de exercícios anteriores. Tá? Eu não posso confundir despesa de exercício anterior com restos a pagar. Tá? Por quê? Porque restos a pagar, eu fiz ali pelo menos um empenho, ou seja, a despesa foi empenhada, ela foi reconhecida. E aí eu joguei para frente para dar continuidade em anos seguintes. Posso ir levando para anos seguintes essa inscrição de restos a pagar. A despesa de exercício anterior já é o contrário. Na verdade, ocorreu um fato gerador no ano X1. Em X1 eu não fiz nada. Tá? Eu estou aqui em X2 e em X2 eu verifiquei que eu deveria ter feito em X1. E aí eu vou fazer o processo aqui para lhe retroagir algo que aconteceu lá no ano X1. Isso aí é despesa de exercício anterior. Ok? Quando eu estou no determinado ano, eu reconheço despesa de exercícios que já passaram. Eu não estou querendo levar para frente uma despesa. Eu estou querendo buscar uma despesa que deveria ter sido feita lá atrás e não foi feita. Ocorreu algum erro, alguma falha, tá? No processo normal e não deu tempo. Tá bom? E aí, muitas dúvidas surgem no momento de relacionar a DEA com o seu efeito no patrimônio, principalmente a decisão de contabilizar a variação patrimonial aumentativa ou diminutiva,
ou direito patrimônio líquido em uma conta superávit ou déficit acumulado, superávit ou déficit de exercícios anteriores ou ajuste de exercícios anteriores, conforme o caso. De acordo com o artigo 1º da lei do artigo, parágrafo 1º do artigo 186 da Lei 6404, Lei da Sociedade por Ações, serão considerados ajustes de exercícios anteriores apenas decorrente de efeito de mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior que não possa ser atribuído a fato subsequente. Então, primeira coisa, eu tenho que diferenciar despesas de exercícios anteriores de ajustes a exercícios anteriores. Tá? O que é despesa de exercício anterior? É uma classificação de despesa orçamentária quanto à natureza. O que é um ajuste de exercício anterior? É uma conta contábil do patrimônio líquido. Vamos lá, vamos continuar aqui. O que é uma despesa de exercício anterior? É representado por um elemento de despesa próprio usado no orçamento do exercício corrente para atender despesas que pertencem ao exercício anterior. Despesas de exercícios anteriores. O que é ajuste? No plano de conta aplicado ao setor público, representado pela conta 237-210300. Ajuste de exercícios anteriores. Registro saldo decorrente de efeito da mudança do critério contábil, da retificação de erro imputável, determinando exercício anterior que não pode ser atribuído a fato subsequente. E por aí em diante. Tá? Então tem que saber distinguir esses dois elementos aqui. Tá? Primeiro, uma é uma classificação da despesa quanto à natureza, despesa orçamentária, e outro é uma conta contábil. Tá? Ajuste de exercício anterior é uma conta contábil. Então não posso confundir uma coisa com a outra. Tá? Então não pode confundir uma coisa com a outra. Importante para a prova, hein? Uma é uma conta, o outro é uma atividade ali, tá? Quanto à natureza orçamentária. Depreciação. Pessoal, o que é uma depreciação? Aqui, ó, depreciação é o declínio potencial de geração de serviço por ativos de longa duração ou ocasionado dos seguintes fatores: deterioração física, desgaste com o uso, obsolescência. Tá? Em função desse ativo, faz necessária a devida apropriação do consumo desses ativos, período, meio de depreciação, atendendo ao regime de competência. Aqui, imagino vocês, tá? Vão lá na loja, compram um carro, um automóvel. Hoje, carro zero, pagam 100 mil reais. Daqui a 3 meses, falam assim, quero vender esse carro. Vocês vão conseguir vender por 100 mil? Provavelmente não. Por quê? Porque houve o quê? Uso. Houve deterioração física, pode ter acontecido. Obsolescência. Ok? Então, houve desgaste. Assim, são os bens patrimoniais do governo. Então, todos os bens que são adquiridos, ele tem esse processo. Tá? Ele vai recebendo durante o tempo a chamada depreciação e o valor dele vai diminuindo conforme o passar do tempo. Ok? Basicamente isso, pessoal. A depreciação ela é contabilizada, tá, numa conta retificadora de ativo, tá, através de variação patrimonial diminutiva. Tá bom? Vamos lá. Então, imagine que você comprou seu automóvel não para sua casa, mas agora para o governo federal. Ok? Quando esse automóvel passar o seu tempo de vida útil, vamos dizer que ele vai passar 15 anos, tá ok? Ele vai chegar no valor mínimo. E esse valor mínimo é chamado de valor
residual. Ou seja, o valor quando ele já utilizou tudo que podia, chegou ali no seu limite, tá? Esse valor, ele não é depreciável, ok? Vamos dizer que depois de 15 anos, esse automóvel possa valer 15 mil reais ali, ok? Vou melhorar isso aí, essa conta, tá? 30 mil, vou botar aqui 30 mil reais. 30 mil reais. Se 30 mil reais, tá? É ali o valor, tá? Residual, quanto é o valor depreciável? Valor depreciável é o que? Os 100 mil menos os 30, ou seja, 70 mil é depreciável. Então, eu vou depreciar esse valor de 70 mil durante o tempo ali de vida útil. Se é 15 anos, vou dividir por 15. Se é 20 anos, vou dividir por 20 e por aí em diante, tá? Esse valor, tá bom? O ente público deverá apropriar mensalmente no sistema de controle patrimonial a redução do valor do bem de resgate e uso pela deteriorização física, pela ação da natureza ou pela obsolescência, utilizando o seguinte lançamento. Então, é uma conta de variação patrimonial diminutiva, tá? A 33,3, e uma conta de ativo, tá? Depreciação, exaustão e amortização acumulada. Então, basicamente, esse tipo de lançamento tem que ser feito aqui mensalmente. Tá? Eu falei anualmente lá a conta? Não, é mensalmente, perdão. Tá? Vou transformar os anos em meses e vou fazer essa depreciação mensalmente. Tá? Então, se eu tenho 70 mil lá para depreciar, eu tenho 10 anos, por exemplo, 120 meses. Eu tenho que pegar os 70 mil e dividir por 120 meses. E o valor que der o resultado vai ser o valor que eu vou apropriar mês a mês, diminuindo desses valores, tá? Utilizando essas contas aqui. Ok? Certinho? A amortização, pessoal. A amortização, tá? Ela é igual à depreciação, quase igual. Igual não, quase igual. Qual a diferença? A diferença é que a amortização não é para bens materiais, mas sim para bens intangíveis e direito de propriedade. Tá? Então, essa amortização vai sendo utilizada ali, tá? Através desses bens. Tá bom? E aí a entidade tem que determinar a vida útil, tá? Desse intangível, que pode ter uma vida útil definida ou indefinida. Se a vida útil for definida, a entidade deve avaliar também a duração, volume de produção, outros fatores semelhantes que formam a vida útil. A entidade deve atribuir vida útil indefinida a um ativo intangível com base na análise de outros fatores, todos os fatores relevantes. Não existe um limite previsível para o período durante o qual o ativo deverá gerar fluxo de caixa, líquidos positivos ou fornecer serviço à entidade. O termo indefinida não significa infinito. Ou seja, eu não consigo definir, mas não quer dizer que aquilo vai ficar gerando lucros para sempre, vai gerar serviços para sempre. Comprei um software, será que eu vou utilizar ele por resto da vida? Não, às vezes eu não vou conseguir definir qual o tempo de vida útil dele, mas isso aí vai depender de diversos fatores externos, tá? Então não tem como uma vez eu definir. Isso não quer dizer também que ele vai durar a vida toda. Tá bom? E aí a entidade deve considerar os seguintes fatores da determinação de vida útil de um ativo intangível. Então, todos esses pontos aqui
são importantes, tá? Então não vou nem ler, pessoal. Eu deixo aí para a leitura de vocês, tá? Isso aqui pode cair na prova e aí tem que saber, tá? E já recomendo também, tá bom? Métodos de amortização. Então tem que saber o método de amortização, tem que saber, tá? Que se não for possível determinar com segurança o padrão de consumo previsto pela entidade de benefício econômico futuro ou serviços potenciais, deve ser utilizado o método linear, tá bom? Pode vir uma questão referente a isso, colocando outro tipo de método, tá? Então, algo do tipo, tá bom? Dê uma leitura geral, isso aqui, tá bom? Vou ser bem breve aqui, para também não, véspera de prova, não ficar muito pesado. Mas, e aqui eu deixo como é um assunto mais detalhado, a aula de número, se não me engano, 12 ou 13, que vai falar de provisões, passivos contingente, ativos contingente, uma leitura geral nela, que provavelmente vem uma questão ou duas dela também, tá bom? Então, se foquem nesses pontos, claro que não vão deixar de ver as outras coisas, foquem nesses pontos, principalmente aqui nesse slide, principalmente naquilo que tiver de complementar aqui, com uma leitura dessa aula, tá bom? Que eu acredito que vocês vão bem nessa prova, tá? E eu deixo aqui para vocês algo bem direcionado, algo que vem caindo constante nas provas anteriores, tá bom? E aí é um estudo dirigido, bem direcionado, tá? Mas é aquilo, isso não afasta a necessidade de conhecer das outras aulas, ok? Então, nós vamos ficando por aqui, tá? Eu acho bastante interessante todos esses aspectos, não deixe de ver, principalmente aquilo que a gente passou aqui, porque eu acredito que vocês vão bem na prova, tá? Espero que ninguém vá aí para a AP3, tá? E aguardo para corrigir ansiosamente a prova de vocês, tá bom? Boa prova, tudo de bom.